Bom, é um desafio falar depois dos gigantes que me antecederam, né? Não há sombra de dúvida de que coloca certas dificuldades, né? Mas eu queria dizer que é uma honra e um privilégio para mim estar aqui. É uma honra e um privilégio falar, ser ouvido pela nossa ministra Tereza, pelos demais membros da mesa, o Jorge, a Deb e outras pessoas que cooperam tanto com a gente, que têm caminhado, todos fizemos parte de uma longa caminhada que eu acho que eu tenho muito orgulho de ter participado nisso. Não sei quão importante foi exatamente minha participação, mas o que quer que seja, eu acho que quando daqui a, não 20, mas espero que daqui a 40, 50 anos, eu estiver assim, me dizendo adeus à vida, eu vou dizer, olha, eu participei disso. Eu fui uma das pessoas que consegui, de um jeito ou de outro, participar da superação da pobreza extrema no meu país, né? Será que é possível, será que daqui a 50 anos eu também vou poder dizer para mim mesmo, pô, eu também fui parte de uma geração que participou da superação da pobreza extrema no mundo, né? Eu acredito que sim, mas depende de algumas coisas, depende de muitas coisas, e, em particular, depende de como definimos a pobreza. Eu acho que a nossa presidente, Dilma Rousseff, é uma mulher extremamente corajosa e extremamente inteligente. Há 4 anos atrás, eu acredito, imagino que sob inspiração e aconselhamento da sua ministra do Desenvolvimento Social, né, há 4 anos atrás, ela decidiu estabelecer como meta para o Brasil a superação da pobreza extrema. Mas não fez isso só de um modo assim, voluntarioso, eu quero acabar com a pobreza extrema sem saber como e onde ia fazer. Ela estabeleceu várias condições e definições dessa meta. Ela estabeleceu um prazo, 4 anos. Um instrumento pelo qual se faria isso, que é a transferência de renda, ligada a também geração de oportunidades e melhoria da infraestrutura social, mas o instrumento da transferência de renda era crucial, né? Uma linha de R$ 70 da data do decreto lá de 2010, né? Faltou uma coisa, uma definição quantitativa da meta. Mas isso, para sorte nossa, os nossos parceiros multilaterais, o PNUD e o Banco Mundial, sugeriram que 3% seria uma boa definição de meta e que eu inteiramente concordo. Então, nós temos um conjunto completo de uma definição completa do desafio, como tratamos esse desafio e como vamos levar adiante a superação da pobreza, né? De onde veio essa linha de 70%? Era, na época, o limite inferior, no Bolsa Família tinha 2 limites, né, 2 limites para você receber o benefício, 70 era o limite inferior, 140 o limite superior, né? E de onde veio esse limite inferior? Ora, de um programa de 8 anos antes, né, que era o programa Bolsa Família, que veio, por sua vez, do Fome Zero, né? A época em que o Bolsa Família foi feito, agora quase 12 anos atrás, né, a linha era de 50%, era uma linha próxima da linha de $1, que hoje é $1,25 do Banco Mundial, e próximo das linhas nutricionais calculados por diversos economistas que trabalhavam com pobreza, né? Ou seja, toda essa história, né, Fome Zero, a origem dessas linhas, não sei o que, tem uma identificação entre pobreza e fome, pobreza e nutrição, pobreza e a capacidade de comer, né? Não é novidade, não é invenção nossa. E a Sônia Rocha, acho que uns 2 anos atrás, me deu um livro que é uma preciosidade. É o livro do Benjamin Rowntree sobre pobreza no Reino Unido. Foi publicado em 1901, sobre pesquisas que ele fez 10 ou 20 anos antes na cidade de York, né? Tudo que a gente está discutindo está lá. É impressionante. A gente realmente acha que inventa o mundo, mas não inventa, não. Está tudo lá. Inclusive, a clara identificação de que uma pessoa pobre é uma pessoa que não tem dinheiro para comer. E as metodologias todas que a gente utilizou, está tudo lá naquele livro. Então, eu acho que, assim, discutir um mundo sem pobreza é discutir um mundo onde ninguém acorde com fome e sem saber
de onde vai vir a sua próxima refeição, né? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 9, né? Eu nunca me preocupo, quando eu acordo, me perguntando, de onde que eu vou arranjar comida para dar para os meus filhos, né? Só que, de acordo com o Kaushik, 1 bilhão de pessoas nesse mundo têm esse problema todos os dias. Eles acordam e eles não sabem como vão dar comida para os seus filhos. Isso é completamente inaceitável, né? E eu acho que quando a gente está falando sobre se um mundo sem pobreza é possível e o tipo de mundo que um mundo sem pobreza vai ser, a gente não pode perder de vista essa identificação entre pobreza e não ter o que comer, entre pobreza e fome, tá? Obviamente, eu estou advogando uma métrica monetária, né, para a pobreza, e aí, obviamente, eu vou a pergunta imediata que vem é: você está querendo brigar com James Foster? Não exatamente. Eu vou falar o que eu agora da ideia da multidimensionalidade, né? Ninguém nega a multidimensionalidade da vida, né? Dinheiro é muito importante, mas tempo, como o Selim falou, é fundamental. Liberdade, serviço é fundamental. Eu penso na minha própria vida, dinheiro é fundamental. Se não tiver dinheiro no banco para fazer compras, é um problema para mim. Agora, uma das razões que eu gosto de morar em Brasília é porque eu gasto 20 minutos da minha casa até o IPEA e 20 minutos de volta. Se eu morasse em São Paulo, talvez fossem 2 horas, né? Tempo é vida, né? E isso é verdade para todo mundo. Então, a multidimensionalidade das nossas vidas é algo que não está sujeito a questionamento, eu acredito, né? Agora, a pergunta é: a pobreza é especialmente multidimensional? Ela é mais multidimensional que o resto da nossa vida? Uma outra maneira de colocar essa pergunta seria perguntar o seguinte: uma pessoa que é pobre, no pobre na definição que eu acabei de dar, pobre é uma pessoa que não tem dinheiro para comprar comida, né? E ela não tem água. Ela é só simplesmente uma pessoa que é pobre e também não tem água? Ou ela é uma nova categoria, uma categoria diferente, mais urgente, mais importante, que, digamos, é um pobre sem água, né? Eu acredito que para dar uma resposta afirmativa a essa pergunta, a gente tem diversos modos assim de fazer de dar essa resposta. Um modo seria um modo, digamos, tecnocrático, no qual a gente diria: olha, a minha função de bem-estar social não é apenas aditiva, ou seja, não é apenas renda mais ter água. É renda mais ter água com uma função multiplicativa. Se isso for o caso, então, certamente, para os pobres, não ter água é mais grave do que para as pessoas que não são pobres, né? Eu acho que essa é uma coisa altamente plausível, mas é um tanto assim, um pouco teórica, né? Você pode dizer que uma segunda abordagem seria: olha, não por princípio, eu nem vou perguntar por princípio, mas como a Teresa falou, uma regularidade empírica é que os pobres sempre são os últimos a ter qualquer coisa, né? Eles são os últimos a ter água, eles são os últimos a ter educação, eles são os últimos a ter acesso à saúde. Então, não vou ficar me perguntando sobre os detalhes, se a minha função de bem-estar social tem um termo interativo ou não. Eu vou dizer: olha, dada essa regularidade empírica que eu vejo, eu vou, na minha política, priorizar o acesso de serviços aos pobres, justamente porque eu sei, através da minha vivência, através das estatísticas, que eles são os últimos a ter qualquer coisa, né? E, finalmente, a gente podia falar isso em termos de um imperativo moral, dizer: olha, já é ruim para uma pessoa não ter água, né? É ruim para uma pessoa ser pobre, mas a ideia de que uma pessoa pobre não ter água é especialmente ruim porque a pessoa pobre tem uma falta de meios para lidar com isso, muito maior, a falta é maior, digamos, os meios são menores do que outras pessoas. Eu concordo com as 3 abordagens, eu não tenho problema nenhum com elas, eu acho que as 3 são válidas, mas o que as 3 dizem é que, sim, a pobreza é multidimensional e ela é especialmente multidimensional, ela é mais multidimensional do que a vida, né? Então, se eu estou aceitando isso, por que eu estou enfatizando a ideia de uma medição, digamos, monetarista da pobreza e, de certo modo, reclamando um pouco da ideia de seguir pela ideia do multidimensional, né? Bom, primeiro é uma coisa conceitual, mas que
Quando você faz um índice multidimensional, ele não é mais multidimensional. Ele passou a ser unidimensional, multidimensional. Um vetor, você tem um monte de características. Por mais inteligente, genial, e eu devo reconhecer que a formulação do professor Foster é inteligentíssima e genial, mas você está colapsando todas as dimensões em uma. Então, novamente, você está no mundo unidimensional. E eu acho que pior, você está num mundo unidimensional onde não é claro o que você quer dizer. Todo mundo sabe mais ou menos bem, ou todo mundo que vive no Brasil, o que é R$1, o que são R$70. A gente tem uma ideia mais ou menos boa do que isso compra. É claro que uma pessoa que vive o tipo de vida que eu vivo, R$1 para mim não tem mais ou menos o mesmo valor que tem para uma pessoa pobre. Se eu pego uma pessoa que está no limiar da pobreza, eu dou R$10 para ela, eu estou aumentando a renda dela em um sétimo. Né? Se alguém me dá R$10, assim, eu não vou confessar para vocês que eu ganho muito mais do que isso, né? Para mim, será uma diferença muito pequena. Mas, em qualquer caso, o valor do dinheiro é algo que está na cabeça das pessoas. Essas pessoas sabem o que isso quer dizer. O valor de um índice é uma coisa muito mais etérea, muito mais difícil da gente entender. Né? Donde eu volto a acreditar na imensa sabedoria da nossa presidente em escolher uma linha clara monetária para a pobreza. Tem um segundo problema que eu vejo, que é um problema de agência. Eu conheço, assim, eu convivo com a Senarc no MDS, que é a secretaria encarregada da implementação do Bolsa Família há uns 12 anos. Né? Eles são muito bons. Eu tiro o chapéu deles, eles são impressionantes. Eles conseguem gerir, com pouquíssima gente, um programa de imensa complexidade. Eles sabem fazer cadastro único, eles sabem coordenar com os municípios, eles sabem coordenar com a Caixa. Os detalhes, e que são muitos detalhes, de como fazer uma transferência de renda, eles dominaram assim, de um jeito muito, muito bom. No entanto, a Senarc não sabe muito sobre práticas pedagógicas, não sabe sobre medicamentos, não sabe lidar grandemente com escolas ou postos de saúde. Né? Eu acho que a abordagem que nós tivemos no Bolsa Família é a abordagem correta. Em nenhum momento a gente disse a pobreza não é multidimensional, a multidimensionalidade não é importante, mas a gente deixou muito claro que quando a gente define um pobre, a gente define o pobre por renda, e depois tem uma série de programas complementares que a gente faz para essa mesma população em parceria com os outros ministérios. Ou seja, a Senarc não tenta construir escola para os pobres. A Senarc não tenta fazer o posto de saúde do pobre. Né? Então, eu acho que essa é a abordagem correta. E é uma abordagem que é muito fácil de você fazer quando você tem uma medida monetária de pobreza, mas você considera a multidimensionalidade da pobreza importante, fazendo sempre o que a gente chamaria um poverty profile, ou dashboard, ou não sei o quê. Tem inúmeras abordagens, inúmeras maneiras de você se referir a essa abordagem. Né? Que eu estou aqui claramente advogando que essa deve ser a abordagem correta. É a abordagem correta para o Brasil, eu acredito, e eu acho que deve ser a abordagem correta para a maior parte do mundo. Né? Se a gente for se endereçar ao desafio de acabar com a pobreza extrema, também na sua multidimensionalidade. Né? E um último problema prático é que, para a gente mexer trocar a abordagem monetária pela abordagem de índices multidimensionais, a gente, além do problema da agregação, a gente vai ter que fixar uma linha de pobreza para cada dimensão. Né? A imensa dificuldade de fixar uma linha de pobreza para a renda já foi uma coisa, assim, nós já tivemos décadas de discussão. Eu acho que aqui no Brasil, eu, como economista da pobreza, que estava envolvido nessa discussão de discutir qual é a melhor linha, né? Estávamos eu, PB, Sônia Rocha, o Marcelo Neri, assim, muita gente, o Fernando Geiger, inúmeros, Ana Peliano, muitos no IPEA, envolvendo e discutindo assim, qual era a melhor, a verdadeira, a boa linha de pobreza monetária, nutricional, e a gente não conseguia se decidir. Graças a Deus que apareceu a presidente Dilma para dizer, olha, a discussão foi muito boa, eu li todos os seus artigos, ou pessoas em quem eu confio lendo todos os seus artigos, é o seguinte, vai ser 70. Eu acho que isso foi uma grande coisa, né? Mas
foi uma dificuldade imensa chegar nisso, né? Eu acho que, se a gente for seguir ao longo da linha de índices multidimensionais, a gente vai ter que fazer isso para cada dimensão. E não creio que seja fácil. Então, bom, então, acho que ficou clara o que eu acho da multidimensionalidade, né? Que é muito importante, a vida é multidimensional, mas índices, por favor, não creio que é uma boa ideia para a ideia de pobreza. É uma boa ideia para outras coisas. Eu também queria enfatizar que eu não acredito que eu estou falando sobre os índices multidimensionais em princípio. Há uma outra abordagem que parece com a abordagem multidimensional, que é você utilizar multidimensionalidade, um índice multidimensional, um índice composto, como proxy da renda. Isso é outra coisa inteiramente e que eu não tenho nenhum problema conceitual com isso. Que a ideia é, olha, a renda é o que nós queremos medir, mas nós medimos a renda mal, tem volatilidade, a gente não sabe exatamente qual é a renda de um cara um pouco mais pobre, um cara menos pobre. Os pobres estão começando a aprender quais são as nossas regras, vão começar a ter comportamentos estratégicos, embora eu devo dizer que, até agora, a gente tem visto muito pouco disso. A gente está dando dinheiro para uns 15 milhões de famílias baseados em quanta renda que eles declaram, com relativamente pouca verificação dessa renda, e o que a gente está observando não é uma avalanche de comportamento estratégico por parte dos pobres. Eu, até como economista, estou até um pouco surpreso com isso, né? Mas o fato é que existem vários argumentos para você usar índices que são só substitutos da renda monetária, mas, assim, olha, previsores, né, preditores da renda monetária. E não é a respeito desses que eu estou falando. Eu estou falando a respeito da ideia de fazer um índice com base na ideia verdadeira de multidimensionalidade. Bom, voltando à ideia do mundo sem pobreza e tentando sair um pouco do Brasil para o mundo, né? Eu concordo inteiramente com o que a Margaret disse ontem, de que a gente tem um desenho mais ou menos bom, que tem muitos detalhes que ainda têm que ser melhorados, muitos detalhes de implementação que a gente tem que melhorar, mas a gente tem um desenho, grosso modo, bom, e eu acredito que esse desenho é um bom exemplo para outros países como nós no planeta. Nós podemos pensar, agora que nós estamos muito próximos de atingir a nossa meta de 3%, né? E é importante dizer que o jogo não foi jogado ainda, né? O objetivo era atingir essa meta no final do mandato da presidente Dilma, não é atingir essa meta em 2013. O que a gente tem agora é a PNAD de 2013. Por favor, a gente tem que lembrar que tem mais uma PNAD vindo aí, né? Ano que vem é que a gente vai ver se a gente conseguiu ou não atingir a meta, né? Mas, enfim, a gente está muito próximo de atingir essa meta. A gente pode pensar como... Deixa eu só fazer um parêntese aqui. A gente está próximo a atingir essa meta a um custo muito baixo, né? O Bolsa Família inteiro é um pouquinho mais do que 0,5% do PIB, mesmo com o Brasil sem miséria, tá? Então, eu sou uma pessoa que concordo inteiramente que existe restrição fiscal, sei que o ano que vem vai ser muito difícil, mas a restrição fiscal é uma questão de escolhas, não é uma questão de absolutos. E eu acho que a gente pode pensar numa escolha de dizer, olha, a gente já mais ou menos chegou na superação da pobreza de R$70, por que não pensamos na superação, digamos, da pobreza extrema em R$70? Por que a gente não pode pensar em ser mais ambicioso e elevar a linha para uma linha um pouco uma linha mais elevada, mais ao longo da linha de $2 por dia? Eu acho que é uma ideia, não sei, não quero aqui botar ninguém contra a parede, mas eu acho que a gente pode pensar em numa direção dessa, de ampliar o nosso esforço contra a pobreza. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que a gente tem um bom sistema que pode ser uma meta facilmente factível para países parecidos com a gente. Malásia, Turquia, México, China, África do Sul. E muitos deles trilharam caminhos muito semelhantes ao nosso, seja sob nossa inspiração, seja sob sua inspiração própria. Eu acho que, assim, gente inteligente tem tudo quanto é lugar, políticas boas tem tudo quanto é lugar, né? Agora, se a gente está falando num mundo sem pobreza, e eu acho que, assim, tanto o Magdi como o Kaushuk falaram de que o mundo não é Brasil para cima. O mundo também é países muito mais pobres do que nós, né? O fato da tecnologia existir, de nós e outros países termos mostrado que é viável,
não facilita a vida demais para quem mora ou para quem é servidor público tentando erradicar a pobreza no Afeganistão, em Moçambique, no Haiti ou em Mali. Esses são países que são consideravelmente mais pobres do que nós e, para quem você conseguir dar uma transferência de renda que eleve todo mundo a $1,25 ao dia, não é uma questão dentro das capacidades orçamentárias dele. A gente não está falando de 0,5% do PIB deles, a gente não está falando de 1 ou 2 ou 3, a gente está falando de muito dinheiro. Então, como é que a gente pode pensar? A solução brasileira para a pobreza extrema é uma solução viável para um pobre do Haiti ou de Moçambique? Ou será que a gente tem que dizer é viável, mas só mais lá embaixo, com uma taxa de crescimento boa e 20 anos de crescimento? Essa pode ser uma solução, mas é uma solução que não me agrada muito. E aí, eu acho que a gente tem que pensar um pouco naquilo que o Magdi falou muito, que é o famoso ODA, a assistência que os países mais ricos dão aos países menos afortunados que eles. Inclusive, o Brasil, hoje em dia, tem uma quantidade relativamente pequena, mas nós também nós tanto recebemos alguma assistência de países mais ricos que nós, como damos alguma assistência para países mais pobres do que nós, e eu acho muito justo que isso aconteça. Eu não sei exatamente quanto que é, eu estava olhando ontem na internet, eu dei umas olhadas lá no livro do William Easterly, há uma grande discordância sobre qual é o volume disso, porque depende de como você classifica cada tipo de assistência. Mas nós estamos falando de uma coisa da ordem de poucas centenas de bilhões de dólares ano. Olha, poucas centenas de bilhões de dólares ano é uma coisa não trivial, é muito dinheiro. E não é minha área, eu nunca estudei isso, mas há muita gente que critica como que essa assistência é feita, que é dado como, digamos, budget support, só dinheiro na mão do governo, às vezes de governos muito pouco, que tem muito pouca transparência, é dado simplesmente para projetos nos quais eu tenho que comprar alguma coisa de quem está dando assistência, enfim. Há inúmeras críticas, não é minha área, eu não sei sobre a justiça dessas críticas ou não, mas se a gente tem uma quantidade grande de dinheiro que os países mais afortunados já estão desembolsando para os países menos afortunados, e se a gente tem, pelo menos, uma ideia de que uma boa parte desse dinheiro poderia ser melhor usado, a minha pergunta é, será que a gente não pode usar uma quantidade considerável desse dinheiro para tentar fazer algo próximo a um Bolsa Família global? Será que a gente não pode utilizar esses fluxos e dizer, olha, tudo bem, as abordagens que vocês utilizaram até agora são legais, mas se a gente está falando sério sobre acabar com a pobreza extrema em sei lá, 10 anos ou 20 anos, uma coisa assim, claro, a economia de Moçambique vai ter que crescer, a economia do Haiti vai ter que crescer, nada contra isso, muito pelo contrário, mas a gente pode sugerir que os países mais ricos botem a mão no bolso e, ou melhor, nem botem a mão no bolso, pegam a mão que já estão tirando do bolso e digam, olha, nós vamos colocar isso em alguma coisa que se pareça um Bolsa Família global. É claro que os detalhes de implementação disso são não triviais, porque a gente teria que ter parceiros bons do outro lado para fazer todos os detalhes. Como eu falei, a operação que o Luiz Henrique gera é uma operação não trivial, e seria não trivial em Moçambique, talvez seria, inclusive, muito mais não trivial em Moçambique do que no Brasil, mas eu acho que é um caminho que a gente pode pensar em trilhar. Eu estou ignorando agora desastres, guerras, epidemias, todos os problemas do qual o Magdi falou, não porque eles não são importantes, mas porque eu não tenho nenhuma competência para falar disso. Eu sei que o ébola é uma coisa tremenda e que não há possibilidade de ter avanços contra a pobreza num país atacado pelo ébola, mas, enfim, eu acho que a gente pode também falar de inúmeros países muito pobres que têm alguma condição de governança, e que poderiam fazer algo desse tipo. Eu sei que, como o Caucheco falou, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente fizer uma injeção muito grande de dinheiro na economia dos países mais pobres, eles podem ter doença holandesa, a gente pode ter, eventualmente, problemas de incentivos. Tudo isso é verdade, mas eu acredito que o Brasil e outros países como nós, a gente tem mostrado que essa é uma possibilidade viável. A gente consegue
acabar com a pobreza extrema se a gente disser, olha, a gente define a pobreza extrema de termos monetários e a gente dá o dinheiro para as pessoas mais pobres. Né? Isso funcionou aqui, funcionou no México, funcionou em outros países, né? E eu não vejo nenhuma razão inerente pela qual isso não funcione no planeta como um todo. Né? Eu acho que uma última coisa que eu queria falar é sobre a ideia da desigualdade. Né? Desigualdade e pobreza não são necessariamente tão assim, elas andam juntas, mas não são a mesma coisa. Né? Agora, uma coisa que me preocupa muito para países que não são o Brasil, que me alegra muito para o Brasil e outros países da América Latina, é que a desigualdade está caindo nos nossos países, mas me preocupa muito que, na maior parte do resto do mundo, a desigualdade está aumentando. E eu acho que a gente consegue, através de mecanismos à la Bolsa Família, eliminar a pobreza extrema no mundo dentro de relativamente pouco tempo. Eu tenho, assim, acredito muito que isso é possível, mas se a gente não tomar ações mais estruturais de combate à desigualdade, como as que no Brasil nós temos tomado também, talvez algumas delas não sejam as corretas, talvez algumas delas sejam um pouco voluntaristas, mas eu acho que a gente não tem perdido de vista esse endgame, né? A ideia de que a desigualdade tem que ser combatida também. Se a gente não tomar isso, corre o risco da gente, daqui a 20 anos, a gente conseguir eliminar a pobreza extrema no mundo, mas daqui a 100 anos a gente ainda está utilizando muito mecanismos como o Bolsa Família, que sempre vão ser utilizados. Em qualquer país europeu que você vai, tem algo parecido com o Bolsa Família, né? As pessoas dão dinheiro para os mais pobres, mas eu acho que a gente também tem que pensar num prazo talvez um pouco maior, de que uma economia que é muito desigual, uma sociedade que é muito desigual, ela gera pobreza por si só numa velocidade muito grande e que, assim, não quero usar a expressão enxugando o gelo, que parece que a gente não está fazendo a coisa direito, que eu acho que a gente está fazendo a coisa direito, mas que o desafio fiscal fica muito maior se a gente tem uma distribuição primária da renda que é muito desfavorável para começar. Então, eu acho que, assim, a gente não pode, apesar de eu acreditar que a gente tem uma solução meio a curto prazo, a gente não pode perder de vista a solução de longo prazo, que é o combate à desigualdade, né? E com isso, assim, eu só queria agradecer muito as palavras do Magdi, de dizer que, pô, será que eu vou fazer parte dessa geração que vai ser a geração que vai conquistar a pobreza extrema? Se eu puder dizer isso para os meus netos, eu vou morrer um cara muito feliz. Muito obrigado.